um projeto por grupo, né? Entrem num acordo e que seja um projeto que ensine vocês algumas soluções de projeto que vocês não estão vislumbrando ainda, que de alguma forma não é comum na cabeça de vocês, tá bom? É para isso que a gente faz essa etapa de referência de projeto e é para isso que a gente faz ela antes do projeto, antes de começar a desenhar, tá bom? Então, a gente vai mostrar para vocês agora uma tela de uma sugestão de roteiro de apresentação, ou seja, é uma é para vocês não esquecerem desses itens específicos, mas principalmente que entendam essas questões como questões mínimas para a apresentação, tá bom? Todo mundo tá vendo? Vamos lá. Apresentar uma ficha técnica do projeto, onde vocês deixem claro quem projetou, onde que está, em que data, quantos metros quadrados no total e quantos usuários, quantas pessoas moram ou usam o abrigo ou a instalação que vocês estão usando como referência. Depois, mostrar para a gente o programa de necessidades. Quais são os cômodos, as quantidades, os usos, as características e a setorização. Então, ó, setor de serviços são esses cômodos, esse tamanho. Setor de uso público, esses cômodos, esses tamanhos. Setores de uso privado, esses cômodos, esses tamanhos. Vai ajudá-los a aperfeiçoar o programa de necessidades que vocês estão trabalhando. Depois, uma análise da implantação, com o entorno, então, relação com o vizinho, com a rua, os acessos, por onde entram as pessoas, por onde entram as mercadorias, por onde saem os lixos, onde são os estacionamentos, se houver, o que tem nas áreas externas. Então, tudo que é área descoberta, quais são os usos, os materiais, as apropriações desses espaços, as pessoas fazem o que nas áreas externas, questões de topografia, de vizinhança, se tem algum vizinho muito próximo ou grudado no terreno, ou que faz sombra, ou que produz barulho, e a insolação, onde está o norte, onde nasce o sol, onde o sol se põe e como isso tem impacto no desenho da implantação. Depois a gente quer que vocês mostrem as plantas, para identificarmos os usos de cada planta, os fluxos, então circulação vertical, circulação horizontal, e aí, quando a gente fala circulação horizontal, aquilo que a gente comentou num dos grupos, no grupo 7, que é a característica de cada fluxo. Então, onde todo mundo anda, onde só funcionário anda, onde só o pessoal de manutenção anda, por onde é o caminho que passa o lixo, por onde é o caminho que entra o alimento, qual é a modulação estrutural, ou seja, tentem identificar onde estão os pilares, como são as esquadrias, o tamanho das janelas, o tamanho das portas e como é o layout. Quais são os móveis, as peças que estão nesses espaços. Depois a gente quer ver os cortes. Então, que mostrem cotas de nível para a gente ver alturas de pé direito e diferenças entre uma cota de um pavimento e a cota de outro. O sistema estrutural, ou seja, de que material, de quais são os materiais desse projeto. É bloco de concreto? É bloco cerâmico? É concreto armado? É estrutura de madeira? É estrutura metálica? O que é, de fato? Professor, Pois não. só um segundo, perdão. Esses cortes que você está falando, então, é da referência ou é pra gente já fazer um esqueleto que nem o meu grupo fez hoje? Não. Pessoal, ó, isso é muito importante. Olha lá o título, pessoal. Seminários, referência projetual. Nós não queremos ver o projeto de vocês ainda. Ele ainda não nasceu. Ele está na cabeça de vocês. E se vocês entenderem essa etapa de referência de projeto como a gestação do projeto, a hora que ele nascer, que ele aparecer, ele vai nascer com mais qualidade. Acreditem na gente. A gente quer todas essas informações do projeto de referência, ok? É um projeto que outra pessoa fez. Que se existir, melhor ainda. Se ele já foi construído, melhor ainda.
fotos, desenhos desses arquitetos para a gente discutir essas questões. Ficou claro isso? Não é o projeto de vocês, é o projeto que o grupo de vocês escolheu como referência, ok? Sim, obrigado. Valeu. Elevações, né? As fachadas. Então, quais são os materiais externos? Se tem proteção contra o sol, que a gente chama de brise, né? Alguma barreira para evitar que o sol incida mais diretamente em algumas fachadas. Quais são os elementos que tem nessas fachadas? Então, tem beiral, tem o telhado que desce para proteger a fachada, as aberturas são muito grandes, tem um jardim vertical na parede, enfim, quais são os elementos de fachada? Pessoal, isso é uma análise crítica e analítica de determinado projeto. Então, a gente tem que entender no final por que, que vocês escolheram o projeto que vocês estão mostrando como referência. Qual é o valor arquitetônico que tem esse projeto? E tudo o que vocês conseguiram aprender a partir dessa análise. Tudo bem? Vocês já deram um print nessa tela que eu estou mostrando para vocês? E tem alguma palavra dessas que vocês não sabem o que é? Por exemplo, todo mundo sabe o que é nível, cota de nível, quando tem alguma palavra, algum tempo que vocês não entenderam o que é? Pedro, Pode falar. agora isso também. Só para fazer uma pergunta. Caso o projeto que seja escolhido, você acha planta, alguma coisa assim, não contenha a metragem que foi usada lá, vai ter que fazer alguma coisa, colocar É, é, é o uma Guilherme. medida É o Guilherme que tá imaginária assim? falando? Eu não estou vendo, acho que é, né? Uhum, Guilherme, Guilherme mesmo. ó, se não tiver essa informação da metragem, normalmente os desenhos são publicados em escala, então a gente consegue ter uma ideia do tamanho, né? Uma escala gráfica, uma reguinha que fica do lado do desenho. Então, se não tiver essa informação precisa, mas se tiver a escala gráfica, se tiver o desenho do mobiliário, a gente consegue, com uma proporção, ter uma ideia dos tamanhos. Então, se não tiver informação precisa, passa uma estimativa do que é, tá bom? Então, O importante é assim, pessoal, pode ser que vocês não encontrem todas as informações, né? Não tem problema necessariamente. É claro que se vocês tiverem todas as informações, vocês vão conseguir tirar mais conhecimento dessa análise, né? Então, achamos um projeto super legal, mas não tem nem planta nem corte. Pô, não dá para ser referência, porque a gente não consegue ver as coisas, né? Então, tentem achar algum projeto que seja importante para vocês, que vocês reconheçam o valor arquitetônico dele e que vocês tenham as peças gráficas para, a partir delas, desenvolverem essa análise. Ok? então, porque nesse projeto da moradia da UFJF, Uhum. é, eu não sei se foi a empresa que fez o projeto ou se foi quem postou lá no site, que retiraram a escala da legenda. Mas tem certas partes da planta que ele tem a medida. Sim. Então, beleza. Então, você tem uma base, né, É, Guilherme? então, Então, beleza. eu tô olhando aqui, eu tenho uma janela aqui, Uhum. é a janela 5. Deve ter mais janelas iguais. Tem 1,20 m por 1,20 m, aí tá com uma barra, que geralmente a gente usa para divisão, essas coisas, por acho que é 1,5 m. Só Isso. que agora de escala para me saber em quantos centímetros tá as coisas É, certinho para fazer o restante das medidas, não tem. Eu tenho uma base, alguma é isso aí, coisinha. Guilherme. Então, ó, 1,20 m por 1,20 m significa que a janela tem 1,20 m de largura por 1,20 m de altura, a Sim, peça da janela, ela é uma janela quadrada. E esse 105 que você falou que é. está embaixo é a distância do piso até o Ah, eu começo da viu? janela, é o peitoril, Ah, exatamente.
Então, sabendo o que é o módulo de 1,20 m, você consegue fazer uma proporção de todos os espaços, tá bom? Tava aqui, tipo, não tem pra me falar, tipo, 1 centímetro tá valendo alguma coisa. É, não tem, mas você, batendo o olho no tamanho da janela, você consegue fazer uma reguinha aí para medir o resto, Certo? tá Eu bom? vou ver se eu não consigo fazer uma impressão aqui ou mandar esse desenho para AutoCAD para ver se eu consigo É isso tirar aí, com mais precisão, então. é isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Tem outra aqui. Esses cortes aí que tá pedindo, a gente pode fazer, tipo, de lugar que a gente escolher do projeto, mesmo que ele não tenha o corte? Guilherme, assim, se tiver o corte desenhado do espaço, vai ter um monte de informação que a gente não consegue fazer só a partir da planta. Entende o que eu quero dizer? Então, se não tiver o corte, é ruim, porque a gente pode desenhar um corte a partir da planta, mas a gente não vai saber a posição do pilar e a altura da viga, ou a grossura da laje. Essas coisas precisas estão nos cortes que os próprios arquitetos autores fizeram, tá bom? Então, se não tiver outra forma, pode tentar produzir um corte, mas o corte é uma informação importante, viu, pessoal? Porque aparecem definições que vocês vão precisar em algum momento lidar com elas, tá bom? Hum, Certo, que mesma coisa no projeto lá da UFJ, tem lugar que tá mostrando pilar, essas coisas tudo certinho, Sim. onde é preciso. Tudo bem, gente? Então tá bom, pessoal. Esse slide que a gente acabou de mostrar, a gente vai colocar também lá na sala virtual para ter um registro, tá bom? Mas acho que vocês conseguiram salvá-lo aí para se organizarem no trabalho, certo? Muito bem. Então, até segunda. Até, pessoal. Boa semana para vocês. Horário. Tchau, tchau, gente. Tchau, Larissa. Até. Tchau, Pedro. Até.